Tem agora a palavra a senhora deputada Zoraida Soares. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Em 2 anos, os trabalhadores e trabalhadoras dos Açores que ganham o salário mínimo, infelizmente muitos e muitos milhares, viram aumentados os seus salários em 55 euros. E nos próximos 2 anos, se o Partido Socialista no Governo da República não riscar os acordos que fez com o Bloco de Esquerda, o aumento será de mais 45 euros. É verdade que não é muito, mas é completamente diferente do que se passou anos a fio no passado recente. A par disso, assistimos também ao aumento das prestações sociais, das reformas e a alguma baixa nos impostos. Bem sabemos que ainda está longe do que é devido a quem trabalha e a quem vive das suas reformas, mas é bastante diferente do que há bem pouco tempo sofremos. Cortes, cortes e cortes, como o pão de cada dia. Foi exatamente para inverter a política de miséria do governo PSD-CDS que o Bloco de Esquerda assinou o compromisso de apoio parlamentar ao governo do Partido Socialista na República. Os efeitos deste acordo na vida de quem trabalha e nos setores mais pobres das populações sentem-se em todo o país e, como é lógico, nos Açores também. Não tínhamos dúvidas, sem este acordo, pese embora as suas limitações, os referidos efeitos não existiriam. Basta apenas lembrarmos das propostas eleitorais do Partido Socialista há 2 anos atrás. Um corte de 1,2 milhões de euros nas prestações sociais e a liberalização dos despedimentos, entre outras. E se dúvidas houvesse, basta recordar o que se passou com o aumento do salário mínimo este ano. Ou seja, perante a pressão dos patrões e porque não podia fugir ao acordo com o Bloco de Esquerda, logo o governo PS tratou de arranjar compensações aos patrões por conta dos trabalhadores e trabalhadoras. Felizmente para estes e estas compensações não passaram. Portanto, a vida provou 2 coisas. Que o Bloco de Esquerda foi sério quando disse que estava empenhado em correr com a direita do Governo da República e que sem o Bloco, com o Partido Socialista a governar sozinho, a melhoria na vida de quem trabalha ou trabalhou não teria sido possível. É pouco mais, mas não é muito menos. Ora, foi com este espírito de seriedade, de empenho na defesa de quem trabalha e na criação de vias para um melhor futuro da nossa região que o Bloco de Esquerda Açores participou na discussão deste plano, orçamento e orientações de médio prazo. Contudo, cedo se percebeu que o Partido Socialista, para além da retórica, pretendia transformar o debate destes documentos numa imensa sessão de propaganda. Atentemos só nestas pérolas de demagogia. Os açorianos e açorianas têm nos seus bolsos mais 250 milhões de euros por ano, por via do diferencial fiscal e dos diversos complementos a salários e prestações sociais, do que teriam se vivessem no continente ou na Madeira. Outra pérola. Na área da saúde, o Governo Regional investe este ano mais 82 milhões de euros do que no ano de 2011. Última pérola. O poder de compra é mais alto nos Açores do que em qualquer outra região do país. Então, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, açorianos e açorianas, vamos à verdade, pois só ela valoriza o debate político. O diferencial fiscal e os complementos a salários e prestações sociais visam compensar os custos da insularidade. Ora, se o Governo fizesse contas ao facto da inflação na região ser 1 a 1,5% mais alta do que no continente, se fizesse contas ao facto do salário médio nos Açores ser cerca de 100 euros mais baixo do que no continente, se fizesse contas aos enormes custos da mobilidade, só para falar em algumas contas, certamente chegaria à conclusão de que a soma só destes fatores ultrapassa em muitos 250 milhões de euros de que fala. E talvez corasse de vergonha com a propaganda que anda a difundir.
Quanto ao aumento de 82 milhões de euros na saúde relativamente a 2011, entendamo-nos. Por um lado, se estamos mal, imaginem como estaríamos sem este aumento. Por outro, o Governo deveria esclarecer que metade deste dinheiro é para pagar juros da dívida do setor, dívida provocada por anos de subfinanciamento. Quanto ao poder de compra, ser nos Açores superior a qualquer região do país, ora bem, aí está a velhinha história da galinha. Dividi-la por duas pessoas não quer dizer que cada uma coma metade da dita. Pode acontecer, e neste caso acontece, que uma delas coma a galinha toda. Portanto, começar um debate sobre o plano e orçamento com este tipo de demagogias e jogo de sombras até pode fazer boas manchetes de jornais. Mas não é sério. Traz o Governo como grande bandeira para este orçamento a integração dos precários na administração regional. Ainda bem que o faz. Mas sendo certo que esta medida, importantíssima para quem trabalha, poderia ter sido avançada há um ano atrás no anterior orçamento, importa perceber porque não foi. E cá voltamos nós mais uma vez ao acordo do Bloco de Esquerda com o Partido Socialista na República. O combate à precariedade no setor público e privado é para ser feito a sério. Dito de outra maneira, foi a pressão deste processo político na República que obrigou a esta decisão do Governo Regional. Prova disso mesmo é, por um lado, a forma mitigada como o faz e, por outro, como a partir de uma pequena concessão pretende transformá-la numa enorme campanha publicitária. Também na República, o Governo do Partido Socialista aceitou que pelo menos 20% dos professores e professoras contratadas passassem para os quadros. Nos Açores, continuarão fora da moldura. Ainda, e ao contrário do resto do país, nos Açores, os enfermeiros e enfermeiras iniciam a sua atividade profissional através do estagiário L. Para além da questionável constitucionalidade desta medida, a verdadeira razão esconde-se por trás do dinheiro que se poupa, objetivamente, com ela. É que estes profissionais ganham cerca de 500 euros a menos, além de que são pagos por fundos europeus, deixando a recato os cofres do Governo Regional. Nenhum patrão arcaico fará melhor. E é também por isso que o Governo não aceita uma sensata e execuível proposta do Bloco, isto é, não permitir a utilização de programas ocupacionais enquanto os quadros dos serviços tutelados pelo Governo não forem preenchidos. Por tudo isto, penso ser legítimo concluir que, afinal, a tão propalada boa situação financeira da região não é para ser posta ao serviço de quem trabalha. Curiosamente, ou não, o mesmo não se passa com os patrões. Neste orçamento, são anunciadas novas medidas de apoio às empresas, às quais, na generalidade, nada temos a opor. Contudo, defendemos que as mesmas deveriam ter contrapartidas para quem trabalha. Por isso, propusemos que as empresas apoiadas com dinheiros públicos ficassem obrigadas a ter nos seus quadros 75% de trabalhadores com contrato sem termo. Ao invés, o Governo propõe-se dar mais dinheiro ao patronato para incentivar os contratos sem termo. O mesmo é dizer, para cumprir aquilo que devia ser uma obrigação de responsabilidade social das nossas empresas. Fica, pois, claro que a boa situação financeira da região só existe para o patronato e que depois não chega para os trabalhadores e trabalhadoras. Mas a discussão deste orçamento trouxe outra novidade bastante triste e muito preocupante. O Partido Socialista fez na região uma imensa campanha afirmando que um dos principais pilares do nosso desenvolvimento seriam a investigação, o conhecimento, enfim, a ciência. E fez bem. Contudo, lembramos-nos bem da promessa da iminente concretização do Centro Público de Investigação das Ciências do Mar no Faial. Esta promessa, feita em tempo eleitoral, foi, aliás, enfatizada pelo aval do Primeiro-Ministro, de 7 ministros e de uma secretária de Estado que, para o efeito, se deslocaram ao Faial. Confrontado com uma questão levantada pelo Bloco de Esquerda sobre esta matéria, o Governo diz que está ainda, sublinho, ainda a refletir. Aqui só há duas hipóteses e lamento ter que o dizer.
Ou o Governo fez uma promessa que não tinha estudado, mas lhe deu jeito para lucro eleitoral, ou o Governo iludiu deliberadamente os açorianos e açorianas. E como se este mau sinal não chegasse numa área tão fundamental para o nosso futuro coletivo, o orçamento da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia é, na realidade, menor do que do ano passado, atentas às novas valências que passou a integrar. Finalmente, a discussão deste orçamento revelou uma nova atitude do Governo Regional face ao Governo da República. É indiscutível que a República está em falta para com esta região. Está em falta no que diz respeito à política do mar. Está em falta na qualidade dos serviços de soberania que aqui presta. Está em falta quanto aos radares meteorológicos. Está em falta quanto ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Em suma, são demasiadas faltas para serem esquecidas. E a estas acresce uma outra, considerada pelo Sr. Presidente do Governo Regional um atentado à autonomia, a saber, a atual Lei de Finanças Regionais que retira à região cerca de 70 milhões de euros por ano. Voltar à Lei de 2010 é uma necessidade e uma exigência. Porém, aquilo que há 3 anos atrás era um atentado à autonomia, hoje parece ser uma coisa normal. O que é que mudou então? O que mudou foi o Governo da República, hoje do Partido Socialista. E lá vai, pelo mar abaixo, a entoada consigna os Açores primeiro. A análise das orientações de médio prazo do orçamento e do plano mostra que o Governo Regional não tem um rumo para transformar os Açores numa economia moderna e robusta. Mostra que não cumpre as suas promessas eleitorais mais emblemáticas e mais positivas para o futuro dos Açores. E mostra que tem prioridades erradas. Por tudo isto, e o mais que fica por assinalar, não podemos acompanhar o Governo do Partido Socialista nestes documentos. Disse.